Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Matemitando, eu sou o professor Igor Passos e este é meu primeiro vídeo por aqui, meu vídeo inaugural, eu espero que você aprecie bastante. Senhoras e senhoritas, vamos então ao problema que é um desafio. Vamos mostrar aqui inicialmente essa imagem, bastante interessante, um monte de quadradinhos aí sobrepostos, e vou ler o enunciado para vocês desse desafio. A figura acima é composta por 6 quadrados de tamanhos diferentes. Os dois quadrados menores têm área igual a 1. O desafio consiste em descobrir qual é a área do maior quadrado. E aí galera, bora matemitar? Eu convido você nesse momento a dar um pause aqui no vídeo, pegar lá um rascunho, caderno, obviamente folha de papel, uma caneta, um lápis e começar a rascunhar alguma coisa. Começar a tentar resolver. Que tal? Vamos nessa? Não deu play, não deu pause ainda? Tá esperando o quê? Dá o pause. Tô aqui. Vou aguardar um pouquinho você tentar fazer só com esses dados. Bom, vamos então aqui seguir, não sei se você realmente deu pause para tentar fazer ou não, mas vamos seguir pro próximo slide com algumas sugestões, algumas dicas a respeito desse desafio, desse problema dos quadrados e da área dos quadrados. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é uma dica, aliás algumas dicas, para caso você não tenha conseguido fazer, te dar uma oportunidade de tentar novamente, de repente com algumas instruções. Então, toda vez que nós nos deparamos com um exercício, eu sugiro você organizar as ideias, sobretudo aquilo que foi informado e enunciado do exercício. Observando aqui essa imagem, eu vou colocar para vocês os valores que foram dados. Então a área de cada um dos quadradinhos lá em cima vale 1. Além disso, o exercício ele faz uma pergunta. O que ele quer saber? Todo exercício, todo desafio, ele faz uma pergunta para você, ele tem uma incógnita a ser descoberta, tem um objetivo que a gente quer chegar. Esse exercício, o objetivo dele é calcular a área do quadrado maior, a área daquele quadrado ali no cantinho. Tudo bem? Antes de prosseguir, antes de pedir para você dar o próximo pause para tentar continuar fazendo o exercício, eu quero te lembrar de algumas coisas. Então não esqueça, don't forget about this. Não esqueça a respeito disto aqui, ó. Todo quadrado ele tem os 4 lados iguais. É uma propriedade dessa forma geométrica dos quadrados. Além disso, para fazer o cálculo da área do quadrado, a gente utiliza essa segunda linha aqui, ó. A área do quadrado é igual a lado vezes lado. Então, se nós tivermos um quadrado, cujo lado vale L, deixa eu dar o nome de L aí, seguramente o outro lado vai ter que valer L também, para ele ser um quadrado. E se a gente quiser calcular a área desse quadrado, o passo a passo é fazer o lado vezes o lado. Ou área igual a lado ao quadrado. Ah, agora melhorou talvez? Será que você consegue dar sequência a partir daqui? Te convido novamente a dar o pause no vídeo, mas espera. Tá ali ó. Don't forget, não se esqueça. É nesse momento que eu acho válido lembrar você de dar um like nesse vídeo se você assim achar merecedor. E também te convidar para poder se inscrever no canal, afinal de contas, esse, que é o Matemitando, sempre tem vídeos inspiradores, esclarecedores, com os melhores professores, ou ao menos os mais engraçados, né? Esse quarteto fantástico que compõe o canal Matemitando. Então fica aí o convite, dá o joinha se você gostou, caso você não tenha gostado, clica lá no não gostei, mas explica nos comentários o que aconteceu, e fica convidado para poder se inscrever e fazer parte dessa comunidade, dessa família do Matemitando. Fechou? Espero que você tenha tentado resolver. Vamos dar sequência aqui então. Gente, vamos começar a trabalhar com esse quadradinho azulzinho. Então tá lá, ó, quadradinho azulzinho pequenininho, muito fofinho, adoro falar a respeito disso. A área dele vale 1, foi essa informação que o exercício nos deu. Nós também sabemos que a área ela é dada por lado elevado ao quadrado. Então isso implica aqui, esse setinho aqui implica. No lugar da área a gente substituiu por 1, 1 igual a lado ao quadrado. Isso implica que, agora sim, a última expressão desse slide, ela mostra o seguinte, eu coloquei a raiz quadrada dos dois lados da equação. Por ser uma equação, tudo que você faz em um termo, você tem que fazer no outro termo. Então eu coloquei os dois termos dentro de raízes quadradas, ok? Dessa forma, a gente consegue, no segundo termo da equação, nesse termo aqui, ó, cancelar a raiz com o quadrado que está dentro dela. Então você passa a faca, cancela um, cancela o outro, e isso implica na próxima linha, ó como é que vai ficar. Raiz de 1 é igual ao lado, portanto o lado desse quadradinho azulzinho fofinho pequenininho é igual a 1, certo? Pergunta que você faz, qual número que vezes ele mesmo dá 1? Ora, se pensar lá
Tabuada do 1, 1 vezes 1, 1, tudo certo, tranquilo. Então a gente conclui que o lado desse quadradinho é igual a 1. E a partir disso a gente começa o desenvolvimento do nosso exercício. Veja só, ele fala no enunciado que os dois quadradinhos pequenos são iguais. Então os lados desses quadradinhos têm que valer 1 para os dois quadradinhos. Ora, a parte de baixo desses quadradinhos está unida, agora marcado aí com uma linha vermelha. E essa linha vermelha, ela só pode valer a soma do 1 mais o 1, ou seja, essa linha vermelha vale 2. Ah, professor, está começando a melhorar a coisa. Sim, claro, você já está percebendo que a gente vai fazer uma análise agora do quadrado de baixo. Se ele é um quadrado, os dois lados têm que ter o mesmo valor. Então esse é um quadrado 2 por 2, correto? Gente, a partir daqui a coisa fica um pouco mais simples, um pouco mais tranquila de ser resolvida. Quando a gente nota que a lateral desses quadrados, né, do quadrado 2 de baixo com o quadrado 1 de cima, pode ser somada, fazendo, portanto, a lateral do quadradinho do lado. Ou seja, o quadradinho do lado é um quadrado 3 por 3. E aí a gente vai seguindo com essa lógica de raciocínio, percebendo, portanto, que o quadrado de baixo vai ser um quadrado dado aí com o lado dele por 3 mais 2, ou seja, lado 5. Então esse quadrado de baixo é um quadrado 5 por 5. E, por fim, nós chegamos no quadrado que nos interessa, né? Cuja lateral dele, o lado dele, é dado pela soma do 5 mais 3, ou seja, 8. E esse quadradão grandão, então, que é o nosso objetivo final do exercício, é um quadrado 8 por 8. Beleza? Senhores e senhoritas, estamos nos caminhando para o final. A área do quadrado é igual a lado ao quadrado, ou seja, 8 elevado ao quadrado, para o nosso quadrado objetivo. Área do quadrado igual 64 unidades de área. Então esta é a resposta do exercício pretendida. E aí, gostou? Deixa eu acrescentar uma coisa. Se esse exercício fosse incluído em alguma avaliação minha, eu, professor Tio Igão, eu sou um professor muito malvado, um professor assim muito, né, maquiavélico. Óbvio que eu não ia deixar só desse jeito. Professor bravo, cai na prova! Você vai ter que dar um jeito! Então, é claro que eu colocaria aí uma letra B nesse exercício, né, um item B, alguma coisinha a mais. Mas fica tranquilo, fica sussa, porque não é nada de outro mundo. A minha inventividade exigiria que na prova eu acrescentasse essa pergunta aqui, ó. Letra B, hipotética, eu que inventei. Qual é a área de cada um dos outros 3 quadrados? Afinal de contas, o quadrado grandão a gente já calculou, vale 64, acabamos de fazer. E os outros dois quadradinhos lá em cima, a área unitária, vale 1 e 1, já estava no enunciado do exercício. Bom, nada de outro mundo, gente, isso aqui é super fácil para poder responder nessa prova hipotética do tio Igão que ele ia fazer, que ele é malvado, né? Muito tranquilo mesmo. Atenção, apaguei aqui os outros quadrados que não nos interessam, vou desempilhar esses quadradinhos, então veja que o tamanho é exatamente igual, só tirei um de cima do outro para poder simplificar, beleza? E aí eu quero lembrar a vocês, de alguns slides anteriores, que o tamanho desses quadrados já foi calculado. Então a gente tem o quadrado 5, o quadrado 3 e o quadrado 2. Estou falando do lado do quadrado. Aliás, o lado do quadrado, em latim, lado significa radix. Então esses lados têm um radix de 5, de 3 e de 2. Aliás, isso daí foi abordado pelo professor Rafael em um vídeo que ele postou na semana passada, um vídeo fantástico. Se você não viu ainda, eu recomendo, sugiro fortemente. Busca lá por que a raiz quadrada tem esse nome. Foi esse nome que o Rafael deu pro vídeo dele, ficou fantástico, ok? Acho que é bastante válido você fazer essa visita. Se você já assistiu, sabe do que eu tô falando, tá legal? Então esses quadrados aqui, de lado 5, 3 e 2, para poder fazer o cálculo da área de cada um deles, seria simples. A gente teria aí o quadrado de lado 5 com área 25, o quadrado de lado 3 com área 9 e o quadrado de lado 2 com área 4. Fechou? Tranquilo? Então essa seria a resposta para a letra B do exercício do tio Igão. Ah, agora acabou o vídeo, né, Pro? Não aguento mais a história de quadrado para um lado, quadrado para o outro. Negativo. Nada disso. Porque afinal, se fosse colocar isso numa prova, eu teria que colocar a letra C também. Mas calma que a letra C, eu juro, é o último item desse exercício e você vai ver que não é nada tão absurdo assim. Olha o que o tio Igão inventou. Letra C. Qual é a área total da figura? Então se a gente for calcular a área desse retângulo total, né, quanto será que daria isso? Muito bem, para poder fazer esse cálculo, a gente tem aqui o lembrete de quanto vale cada um dos lados. Então o quadrado maior tem lado 8 por 8, né? Dois lados de 8. E o quadrado menor, a base 5. E aí fica fácil. Essa figura total, ela não é um quadrado, mas sim um retângulo. Ela é mais esticadinha, assim, né? Mais achatada. A base dessa figura total, ela mede 8
mais 5. Portanto, a base da figura vale 13, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13. É isso, vale 13 a base. Esse é um retângulo de 13 por 8. Assim, uma das metodologias para poder calcular a área total dessa figura seria fazer base vezes altura. 13 vezes 8, 104 unidades de área. Pronto, está resolvido. Agora, se você quiser fazer a prova real disso que você está atestando, é possível também calcular essa área total da figura como sendo a soma das áreas dos outros 6 quadradinhos. Concorda? Então basta você voltar aqui, ó, você consegue ver que se somar a área de todos os quadradinhos menores tem que dar a área do retângulo maior. Beleza? Então a gente vai seguir aí com a soma de todas as áreas anteriores e percebe que o resultado bate 104 unidades de área de um método ou de outro método, tem que bater, tem que fazer a prova real e dá tudo certo. Fechou? Senhores e senhoritas, é com uma enorme dor no coração e quase chorando que eu me despeço de vocês. Mas já fica aqui o pedido encarecido e a torcida para revê-los no próximo vídeo, daqui 15 dias comigo, Tio Igão, e que vocês continuem acompanhando o canal com os demais professores. Senhores e senhoritas, um beijo no coração, obrigado pela atenção, tchau e...